João, seja bem-vindo para mais um programa da Solar TV Entrevista. E hoje a gente vai trazer aqui uma temática aqui que surgiu umas dúvidas aí no mercado, algumas perguntas chegando aqui. Assim, para quem está chegando agora no mercado, a gente sabe que tem a questão aí da corrente contínua, corrente alternada e nos eletrodutos. E a gente não pode misturar isso. Mas o porquê que não se pode misturar isso? Eu posso passar, aonde eu passo corrente contínua, eu não posso passar corrente alternada, correto? E o que acontece se passar? Então, vamos lá, Ricardo. Não é bem assim, a diferença não é exatamente corrente contínua ou corrente alternada, né? Esse assunto é tratado lá na NBR 5410. E aí a gente vai olhar lá na 5410, é o item 4.2.5.7. O que ele diz? A norma ela prescreve o seguinte: quando a instalação comportar mais de uma alimentação, por exemplo, rede pública, geração local, etc., a distribuição associada especificamente a cada uma delas deve ser disposta separadamente e de forma claramente diferenciada das demais. Então, qual é o problema? São fontes distintas de energia. Então, por exemplo, se eu tenho uma instalação onde eu tenho a rede elétrica da concessionária e uma geração local, que pode ser gerador a diesel, pode ser o sistema fotovoltaico, pode ser qualquer outro sistema de geração separada, os circuitos dessas alimentações eles têm que passar separado, inclusive em condutos separados. Por quê? Por questões de segurança. O que é que pode acontecer? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, vamos pegar o próprio exemplo do sistema fotovoltaico. Acontece um problema, uma emergência, você vai lá e desliga o disjuntor, achando que está desligando toda a eletricidade. Tá, você pega e tem um inversor de string, desliga o disjuntor. Você pode pegar lá nos condutores de corrente contínua? Não pode, né? Não pode. Por quê? Porque eles vão estar energizados. Não é porque é corrente contínua, mas é porque é de uma fonte diferente. Você tem a fonte, que é a distribuidora, a concessionária, e a outra fonte é o arranjo fotovoltaico. Os módulos, eles estão gerando energia, né, enquanto o sol estiver brilhando. Então, o que é que vai acontecer? Você pode até abrir a chave seccionadora lá da sua string box, mas mesmo assim os condutores eles vão estar energizados, vai ter tensão. Se alguém meter a mão naqueles condutores ali energizados, pode tomar um choque, né? Porque o que que vai acontecer? Você abriu a chave seccionadora, não tem corrente, mas vai ter tensão. E a tensão de um circuito de um inversor tradicional de string pode estar na casa dos 400, 800 volts, pode ir até 1500, tá? Mas o que vai acontecer? Tem tensão. Aí vamos imaginar, tem 600 volts ali. Se você pegar ali naquele circuito, a corrente elétrica vai achar um caminho. Infelizmente, vai ser pelo seu corpo e para o potencial, né, para o menor potencial, que é a Terra. Então, vai surgir uma corrente que vai circular pelo seu corpo para ir para o terra. Então, você corre o risco de choque elétrico, né, mesmo que você desligue o disjuntor. Então, por motivos de segurança, você tem que manter esses circuitos em condutos separados e tem que ser totalmente diferenciado. Isso está já previsto na 5410, que é lá de 2004. Tá? Então, é por motivos de segurança. Agora, imagina uma outra situação. Eu estou passando todos os circuitos numa bandeja, né? numa eletrocalha, e está lá o bandejamento passando condutores de corrente contínua, qual é a fonte? A fonte é o arranjo fotovoltaico. E condutores de corrente alternada, qual é a fonte? A fonte é a rede elétrica. Lembrando que o disjuntor, lembrando que o inversor ele é sincronizado com a rede elétrica da concessionária. Então, aquela fonte mesmo é da concessionária. Aí, o que acontece? Se tem um curto-circuito ali, eu vou e desligo o disjuntor. Deu um curto-circuito entre um cabo de corrente contínua com um cabo de corrente alternada. Aí, eu vou lá e desligo o disjuntor, porque deu algum problema. Ou o próprio disjuntor desarmou, né? Deu um curto-circuito, o disjuntor desarmou. Aí, você vai procurar o problema, começa a pegar nos circuitos, inspecionar, e, de repente, você leva um choque.
Pô, mas eu levei um choque no circuito de corrente alternada, mas como? Desliguei lá no padrão, está tudo desligado. Porque o que, que pode ter acontecido? Pode ter acontecido justamente um curto de um cabo de corrente alternada entrar em contato com um cabo de corrente contínua. E aí as fontes se misturam, e aí causa uma insegurança, né? Então, é por motivos de segurança que eles têm que passar completamente separados, tá? Para não causar aquela falsa sensação de segurança de que eu desliguei um circuito, então tá tudo desenergizado? Não. Se tem fontes diferentes, você tem que desenergizar as duas fontes de energia. Senão, você vai estar num ambiente inseguro, está fazendo uma operação insegura. Legal, bacana. Legal tirar essa dúvida, porque muita gente pergunta isso, né? E tem, o que que acontece? Será que um cabo passando de corrente contínua perto de né, no mesmo eletroduto ou perto de um corrente alternada também vai a questão da segurança que você levantou, mas também ele pode atrapalhar a geração, ele pode interferir? Isso não, né? Não, não. É, aí o que que muita gente pergunta, né? Às vezes esse item é um pouco polêmico, tá? Muita gente discorda, Uhum. né? Mas aí tem que ser olhado por qual motivo que se discorda, né? E aí um dos motivos, por exemplo, que o pessoal aponta, mas o próprio inversor ele não recebe corrente contínua e corrente alternada? Sim, só que o inversor não é um componente da instalação. O inversor é um equipamento. Ele foi feito exatamente para isso, para receber corrente contínua e devolver em corrente alternada. Então, é lógico que no equipamento vai ter uma entrada de corrente contínua e uma entrada de corrente alternada. Mas aquilo ali é o equipamento, não é um componente da instalação, não é a instalação. O próprio equipamento, ele vai ter as suas próprias medidas de segurança ali, internas dele. Tá? É diferente da instalação, que é o instalador, quem executou a instalação, que está criando novas condições. E aí o fabricante do inversor não tem como controlar essas novas condições, né, que são condições de instalação e não condições do próprio equipamento. Então, no equipamento, pode, a norma não fala nada sobre o interior do equipamento ou entrada de equipamento, ela fala da parte de instalações elétricas de baixa tensão. Tá? Equipamento tem as normas específicas para equipamento, tem a norma específica para a segurança de inversor fotovoltaico, tá? Então, requisitos para equipamentos fotovoltaicos. Agora, o string box não entraria nisso, né? Porque a gente sabe que teve string box aí que dividia a parte CC e CA na mesma caixa. Pois é. Então, esse é um outro assunto meio polêmico, né? Primeiro, falava-se, né, string box CC mais CA, né? Eu não sei se ainda existe isso no mercado, mas passou um bom tempo existindo, né? Primeiro que não existe string box CA, né? String box é a caixa das strings, então string box, esse conceito só existe para corrente contínua, que é onde você vai entrar com os condutores de corrente contínua. Só que aqui no Brasil fala-se muito string box, né? Mas o termo correto pela norma é caixa de junção, né? Que vem justamente de junction box. O que você faz? Você faz a junção das strings ali. Então, ali onde você paraleliza ou então coloca as proteções, ali é uma caixa de junção. Mas vamos chamar de string box, que o mercado entende tranquilo string box, e a nossa intenção aqui é falar a língua do mercado, né? Então, vamos lá. Aí você pega string box. String box, então, só existe string box CC. Não existe string box CA, porque não tem strings do lado CA. O que existe, o termo correto é caixa de distribuição, ou quadro de distribuição, quadro de disjuntores, enfim. A parte CA tem um nome correto lá, tá? Você pode chamar de quadro de distribuição, quadro de disjuntores, tá? Isso é uma coisa. A string box é para receber as proteções, o seccionamento, a interrupção e seccionamento dos circuitos em corrente contínua. Tem que estar separado. Aquilo ali é um componente da instalação, tá? É uma caixa, as proteções estão ali, então, pela 5410, você não pode misturar ali dentro, tá? Aquele conceito de string box CC mais CA foi algo que existiu no começo. Se existiu, estava errado, e por isso que por isso que parou de existir, né? Pelo menos eu acredito que parou de existir. Eu nunca mais vi no mercado, não, tá? Mas se ainda existir, está completamente errado. A norma não permite
que você misture, né, os circuitos de corrente alternada com de contínua, é lógico, fontes diferentes, né, no mesmo conduto. Legal. E aí não pode. Agora a última pergunta, João. Emenda de cabo corrente contínua. Pode? Não pode? Como que é isso? Olha, eu não conheço nada que proíba, tá? Mas eu posso estar falando algo errado. Então, eu não sei te dizer agora de imediato. Mas uma coisa é certa, se você vai precisa fazer uma conexão em corrente contínua, o que é que eu te recomendo? Faça com um conector adequado, né? Você pega e faz com um conector MC4, né? De qualquer fabricante. O que você não pode fazer é colocar uma emenda dentro de um eletroduto, dentro de um conduto. Aí você não pode. Onde é que eu faço as emendas? Onde é que a emenda deve existir? Nas caixas de passagem. Eu posso fazer as emendas numa caixa de passagem. Tá? Agora, não pode fazer emenda nos condutos. Dentro de eletroduto, não pode. Tá? Se você for fazer uma emenda, faz com o conector MC4, tá? E faz isso numa caixa de passagem. De preferência, se for exposto ao tempo, numa caixa de passagem IP67, que aí vai estar protegido contra umidade, né? Contra as intempéries. Bacana. Legal. É isso aí, pessoal. Hoje recebemos o João Souza para tirar essa dúvida aí sobre cabeamento aí, o que pode, o que não pode, a questão do cabeamento corrente contínua e corrente alternada. Muito legal, João. Prazer em revê-lo aí novamente aqui na TV. Muito obrigado por sua participação e te espero aí logo mais com mais notícias aí para o público final. Obrigado, Ricardo. Estou sempre à disposição.